Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no capítulo 5, os 201. O profeta do Apocalipse parecia em êxtase, pois um clima de serenidade vibrava tão profundo em seu íntimo, como que emitindo luz própria, e alguns discípulos fitavam seu rosto, admirados pela sua transfiguração. Partia do seu coração uma chama azulínea, indescritível, que, como por encanto, se dividia com sábia precisão, acomodando-se em seus fiéis companheiros, constituindo laços dos mais seguros e vigorosos, para que mais tarde, quando na terra, obedecessem à voz daquele proposto dos céus. E dentre os mais destacados irmãos estava o que se chamaria Antônio de Pádua. Desculpa, gente. Eram 200 discípulos escolhidos e testados para a grande tarefa de difícil cumprimento, pois a renúncia, o desprendimento, a humildade e o amor seriam a tônica de todo o seu ideal. As demais virtudes a serem cultivadas eram sequência ou evolução da própria base. Serviam-lhes de templo naquela estância 4 árvores gigantescas, cujas folhas brincavam aos sopros brandos dos ventos, seus galhos estalavam uns nos outros, pelo reino a que pertenciam, como que a aclamar e louvar com palmas vegetais e presença de tantos anjos em conjunto, traçando planos, os mais difíceis para que a terra pudesse ter mais paz e conhecer mais de perto o amor. As estrelas eram como olhos de Deus iluminando o infinito, em segundo testemunho dos compromissos daquela pequena constelação espiritual, firmando no céu as palavras que deveriam ser ditas na terra. João desligou seus pensamentos da viagem cósmica, reintegrou sua grandiosa personalidade, deitou o seu olhar magnânimo em todos os seus companheiros, deu tempo para que eles preparassem atenção e se apartassem das conversações travadas em duplas, e foi ao concreto, a finalidade que o prendera ali. Enquanto na Terra milhões de pessoas buscavam soluções para seus intrincados problemas, havia nos céus outro tanto, como aquele grupo de almas iluminadas que se congregavam com o objetivo sublimado de ajudar sem ser conhecido dentro dos padrões que a evolução concedesse. O filho de Salomé, referindo-se à conduta dos seus discípulos, era quase onisciente. A empreitada era dura, no entanto nobres por excelência eram os propósitos. Conversara com Cristo em esfera resplandecente sobre a sua vinda ao planeta. O calendário da Terra marcava o século XII e a Idade Média pegava fogo pelas incompreensões humanas. A ignorância fazia adormecer a lavoura dos sentimentos altruístas. Satanás já se encontrava solto nas hostes do mundo, simbolizando os 2 bilhões de espíritos ignorantes e endurecidos. Aquelas 200 estrelas que giravam em torno de um sol deveriam descer às sombras do planeta pela força do amor. E o verbo, de fácil fluência dos lábios de João Evangelista, se fez ouvir. Filhos do meu coração, que a paz de Jesus reine em nossos espíritos, em nome de Deus, nosso Pai Celestial. É de alta valia o fato de termos aportado nessa instância do Senhor para esta reunião, que constitui para nós uma outra festa, na qual firmamos compromissos com a lei que nos garante a própria vida. Já estamos mais ou menos conscientes dos nossos deveres. O que nos resta é testar a nossa coragem, examinar nossa estrutura espiritual, rebuscar o nosso passado e ver se aguentamos a cruz que devemos carregar no calvário da carne. Vamos todos fazer uma curta viagem ao solo terreno, pertencer por algum tempo ao mundo que nos parece um cárcere, mas que no fundo é uma bênção de Deus em nosso favor. Tudo depende da disposição de cada um, pois seremos injuriados, maltratados, esquecidos, lapidados, encarcerados, enviados a guerras. Experimentaremos a fome, a sede, a nudez e, em muitos casos, a vergonha, pois a mensagem que levamos para os homens
é tão elevada que os que estão posicionados mais abaixo investirão contra nós. Não estamos aqui falando para leigos, basta um toque para que entendais toda a nossa intenção. Não é necessário mais que um gesto para que possais compreender o que se acha escrito em todo um livro. A mente, quando preparada, dispensa o tempo, pois aprende em síntese o que uma alma sem experiência levaria anos para entender. Não estaremos em convívio com crianças, pelo menos em relação aos homens com quem vamos encontrar brevemente. Vejamos bem que Jesus, como emérito professor, conversou por 3 anos com um punhado de homens livres e estes, no entanto, levando-se em conta a humanidade em 3 milênios, talvez ainda não assimilem as suas lições. Nossa conversa é diferente, deve ser rápida e lúcida. Para a eternidade, parece-nos, já tocam, convidando-nos à grande descida. Não, desculpa. Eu troquei aqui. Nossa conversa é diferente, deve ser rápida e lúcida para a assimilação na íntegra de todo o ideal. Não temos tempo a perder. Os clarins da eternidade parece-nos já tocam, convidando-nos à grande descida. Nos intervalos que João Evangelista fazia para que a música pudesse ser apreciada, rajadas de vento sopravam em várias direções, enriquecendo o ar e beijando as faces tranquilas daqueles seres que ali firmavam uma só decisão: lutar na terra para que a humanidade se lembrasse vivamente do Cristo nos seus primórdios, fazendo com que o Evangelho renascesse dos escombros da indiferença humana e fosse sentido, ao menos ao palpitar dos corações dos doutores da lei e de todos os tempos. E que se restasse alguma coisa para a massa de almas sofredoras na carne, que a elas chegasse por misericórdia de Deus na forma de fé, que o amor de uns para com os outros se fizesse notar em alguma parte. Depois de acomodados os pensamentos, tornou a falar o discípulo maior. Filhos meus, já é de conhecimento de todos que vamos lutar contra feras humanas e com espíritos bestializados, almas endurecidas que nos atacarão de maneira inteligente. Cuidemos, pois, de renunciar às facilidades no meio delas, pois nelas se escondem as víboras que nos picarão com veneno perigoso. O mundo ainda é o seu reino, e se lá vivem, é certo que as suas experiências no mal são grandes. Compete a nós outros nos lembrar novamente de Jesus quando proclama firmado no Evangelho: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Parar por aqui. O que a gente pega desse trecho aqui é essa reunião, né, do encontro de 200 discípulos escolhidos e testados, né, para uma tarefa de levar a palavra de Cristo, dar continuidade a essa parte espiritual que Cristo iniciou, instigou o povo da época dele, né, mostrou que a vida continua após a morte, e esses discípulos, eles seriam ali, já sabiam que a sua missão não ia ser nada fácil, que eles seriam julgados, que eles iam ser condenados, torturados, que eles iam passar por uma série de perrengues, mas em nome de uma missão maior, que é de levar, de dar continuidade à palavra do Cristo. Então, dentro desses 200 discípulos escolhidos, quem se destaca aqui é o João. Peraí que eu perdi, eu sempre esqueço. Dentre eles, os mais destacados irmãos, estava o que se chamaria Antônio de Pádua, né? Então, esse iria estar se destacando. O João, que eu creio seja o Francisco de Assis, né? Porque sempre vem com esse nome, João e Francisco. Ele também teria aqui o retorno dele, né? João desligou seus pensamentos da viagem cósmica, reintegrando sua grandiosidade e personalidade. Deitou seu olhar magnânimo em todos os companheiros. É isso mesmo. Então, assim, esses discípulos seriam espalhados pelas cidades e cada qual dentro do seu conhecimento já bem desenvolvido, já eram João Evangelista, é isso mesmo.
nos intervalos que João Evangelista fazia para que a música pudesse ser apreciada. Então aqui eles falam do João, que nós sabemos que depois vem como Francisco de Assis, a gente já estudou isso, né? Ele, mais esse Antônio de Pádua, né? Eles estariam aí encabeçando todos esses 200 discípulos. E aí amanhã a gente continua na parte que ele fala para os discípulos, né? Olha, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ter uma série de problemas pela frente, nós vamos sofrer. E é em forma de missão, porque ele já não tinha mais essa necessidade do sofrimento total, ele já tinha um grande conhecimento cada um. Mas o Espírito, quando ele é missionário, ele não se importa de ter que passar por esses perrengues na carne, porque ele tem um conhecimento que é provisório. E é como se fosse aquele corte que nós... Outro dia eu estava limpando casa aqui e eu coloquei a faca no bolso da bermuda. Na hora que eu fui fazer esse movimento com o rodo, eu cortei o dedo na ida e, como se não bastasse, no automático ainda voltei com a mão e continuei cortando como se estivesse cortando um pão, né? Então o corte foi na ida e na volta. Sinceramente, eu não sei nem onde está mais esse corte. Eu não levei ele a sério, continuei limpando a casa porque... Ah, tá aqui, achei. Não tem nem uma semana. Não dá para ver também, eu acho, né? Mas foi fundo. E eu não dei importância. O que eu fiz? Eu coloquei um esparadrapo e continuei limpando a casa, porque eu tenho a certeza que esse corte aqui, em menos de 7 dias, ele já vai estar... a pele volta, né, ao normal. Ela se restabelece sozinha, ela se recompõe. Então hoje tem um cortezinho aqui de nada, mas ele estava fundo, porque não foi só na ida, né? Eu fiz como se a gente está serrando um pão, foi e voltou, cortou fundo. Mas não dei importância. Não é que não doeu, mas eu não dei importância porque eu sei que sara. Eu vou no médico para um corte desse aqui? Não precisa, eu sei que vai sarar. Então é dentro desse propósito que é trabalhado aos discípulos. É nesse propósito que foi trabalhado na mente de Cristo, né? Todos os missionários sabem que é algo que vai doer, mas eles têm a certeza absoluta que é por pouco tempo, então não dá tanta importância. Eles querem dar conta da missão, né? Assim como eu estava querendo dar conta da limpeza da casa. Então é um exemplo chucro, mas que faz a gente pensar como é que é essa história. O espírito, ele é louco? Ele gosta de sofrer? Ele é masoquista? Não. O missionário, ele tem aquela fé de que aquilo ali é tão passageiro que vale a pena a missão. E à medida que o espírito se coloca diante de missões assim, ele se eleva ainda mais. Então não é um toma lá da cá com Deus, mas é da natureza, da própria lei de progresso, que o espírito, à medida que ele vai fazendo obras boas, ele vai se desenvolvendo mais e, consequentemente, mais perto de Deus ele vai estar, né? Mais desenvolvido espiritualmente, mais próximo dos seres angelicais. Então, para o espírito é gratificante tentar puxar o outro. Um professor sabe que ele vai entrar numa sala de aula e vai encontrar 30, 35, 40 crianças. E que a missão de ensinar as 40 crianças é uma missão difícil. Ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que vai vir pai para cima dele, ele sabe que vai ter criança chorando na sala de aula, ele sabe que criança vai querer brigar com criança na sala de aula, ele sabe que vai ter aluno que vai aprender rápido, outros que vão aprender devagar. Mas o professor não larga o osso, porque ele tem aquilo como uma missão. O professor que eu falo, o bom professor, né? Vamos lá, vamos esclarecer bem, porque profissional ruim tem em tudo que é lugar, e no magistério não é diferente. Mas o bom professor, ele é missionário. Ele chega ali, ele vê tanto problema, mas ele não se importa, porque ele sabe que tudo aquilo é passageiro, que é o aluno que não sabe ler, ele vai aprender. O aluno que é indisciplinado, ele vai cair numa disciplina. Os pais que não compreendem o trabalho daquele professor, um dia vão compreender e ainda vão agradecer esse professor. Então nós temos essa noção assim ampla de que tudo o que está acontecendo naquele momento é só naquele momento, mas que vai passar. É importante a gente se apegar nessa parte do texto, porque muitos de nós achamos que os nossos problemas, que as dificuldades, elas vêm e parece que elas não querem ir embora, né? É uma eternidade. E na verdade não. Elas vêm, fazem o seu papel, né? Cada qual de nós temos que passar por alguns perrengues mesmo, faz parte do nosso resgate. Alguns fazem parte das suas missões, mas assim que tudo for esclarecido, que tudo for resolvido, dissipa.
Sabe, aquela tempestade que vem do nada, venta, 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 faz um estrago danado. E aí você, naquele momento, você fala, meu Deus, não vai acabar nunca essa tempestade. Aí quando ela acaba, acalma. E aí na sua mente você fala, nossa, eu precisava ter cortado aquela árvore, agora levaram metade, o vento levou metade daquela árvore, agora sim, agora eu vou lá e vou terminar de fazer isso. Vou terminar de limpar meu quintal. É isso. É só que nós não temos essa maturidade. Então nós choramos, nós esperneamos, a gente fala, não quero isso, né? De novo, outra vez, Deus, você não tá me vendo. Então a gente se desespera, a gente arranca os cabelos diante das situações difíceis pela falta do esclarecimento e pela falta da fé. E aí é onde ele coloca aqui, como já é de conhecimento que nós vamos passar por tudo isso, ele incentiva os apóstolos aqui, os seus discípulos, a orar e vigiar. Então, no momento de oração e vigilância, a gente consegue se conectar com algo maior, né? Oração, eu estou me conectando com o Criador. Se eu sou filho, sabe aquela frase? Se eu sou filho de Deus, quem é que vai ser contra mim, gente? Sou filho do cara. Então, eu oro a Deus, estou sob proteção do meu Pai, que é o Pai, e vou ficar em vigilância. Eu não posso virar as costas para o meu inimigo porque Deus vai me cobrir, porque Deus vai me proteger, então dane-se, né? Estou protegida, não preciso fazer nada? Não, eu tenho que fazer a vigilância. Eu não posso também deixar a coisa descambar, né? E outra, vai vir de tudo para te desvirtuar naquele momento. Tudo vai acontecer. Então, como eu dei o exemplo da árvore, né? Você estava precisando cortar uma árvore, você não cortou, veio o vendaval e levou metade dela. Aquele é o momento de você agir. Vai lá e termina de limpar teu quintal. Mas não, vai chegar alguém e vai falar para você assim, deixa vir outra tempestade, você vai cortar isso? Sai do trabalho, para com isso, vai querer te enfraquecer. Aí você vai falar, quer saber? Melhor, né? Deixa para lá. Ou seja, você vai falhar na tua missão. A tua missão é dar cabo daquela árvore. Aquele cotoco de árvore que está no teu quintal vai criar a raiz e vai destruir sua casa. Entenderam a moral da história? Então, orar e vigiar é mais ou menos isso. Nós vamos nos conectar com o Criador através da oração, mas a vigilância é nossa. Quem tem que precaver as coisas que vai acontecer com a gente somos nós. O plano espiritual faz a parte dele, mas e a nossa? Então, é interessante, né? Como ele coloca aqui que os missionários têm essa visão ampla, mas ainda que tenham uma visão ampla de tudo que vai acontecer, eles podem sucumbir. Pode acontecer, porque eles não são seres totalmente perfeitos, eles têm conhecimento. Eles já estão na escala evolutiva muito mais à frente do que nós. Mas isso não significa que eles podem não sucumbir, eles podem sim. Né? E quando o espírito sucumbe, ele é espírito superior, que ele já tem um certo conhecimento, ele volta a ser inferior? Não, mas ele vai passar por algumas situações menos favorecidas que seria desnecessário se ele tivesse passado para a próxima fase. É como um jogo de videogame, eu sempre dou esse exemplo, né? Se passou da fase A para B, não tem necessidade de você voltar na A. Mas se você está na B, repetindo a B várias vezes, chega uma hora que o próprio jogo fala, chega, você já teve todas as suas alternativas, agora você vai voltar na A de novo, você vai ter que voltar lá no início. Isso não significa que você não tem o conhecimento lá da primeira fase, você tem, você vai passar brincando, mas você vai ter que voltar lá, né? Você intimamente tem o conhecimento, mas a situação vai se repetir diante de você, porque você precisa reaprender, reforçar o que já sabe e se destacar nas próximas etapas, né? Quem de nós quer reprovar de ano aí? Ninguém, né? Então a gente vai aprendendo e vai internalizando isso para o nosso dia a dia. Como que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia? É fundamental que as leituras levem a gente a essa reflexão. Nós não somos seres superiores, não temos a visão que os apóstolos tinham, que os discípulos tinham, nós não temos uma moral grande como eles adquiriram, mas, no entanto, nós passamos por situações semelhantes a eles. Então, a gente tem que se resguardar diante das orientações que são dadas. As orientações é orar e vigiar. A gente sabe o que vai vir pela frente. Não vem coisa só boa. Vai vir algumas tormentas. E a gente sabendo que vem, a gente sabe que vai passar. Não é para se tranquilizar, é para confiar em Deus, é para orar. No entanto, é para agir também. Quando se fala em vigiar, é nesse sentido. A gente tem que fazer a nossa parte.